Inova Casting, seu canal de educação executiva para a inovação. Apresentando Carol Badin. Olá, meu nome é Carol Badin, jornalista da Inova Casting, e hoje a gente começa uma nova série, O Futuro é Agora. E para conversar sobre esse tema, a gente vai conversar com o diretor da Cis3 Tecnologia, o Rafael Cardoso. Quero agradecer a presença, Rafael. Obrigado, Carol. Então, para a gente começar a entender um pouquinho o que é a visão computacional. A ideia dessa série, Carol, é a gente falar um pouco sobre tecnologias que muita gente acha que é coisa do futuro, né? Assim, que são tecnologias inacessíveis ou acessíveis para um universo muito restrito de pessoas e empresas, que na verdade não são, né? Elas são tecnologias que, com o advento da computação em nuvem, elas foram popularizadas, tá? E de fato popularizadas, elas foram democratizadas, estão acessíveis para qualquer um que queira entender e usar isso para a construção de aplicações e experiência para consumidor, cliente, enfim. A visão computacional desenvolve teoria e tecnologia para a construção de sistemas artificiais que obtêm informações a partir da análise de imagens, tá? Isso aí, ou através da análise, por exemplo, de dados multidimensionais. Então, visão computacional é isso, é a parte da ciência da computação ou da tecnologia que estuda a substituição da função do olho humano, né, a função da visão humana, aplicando essa mesma função em máquinas. Então, tudo aquilo que você consegue fazer através da sua capacidade de ver, a gente dá para uma máquina a mesma capacidade para que ela possa ser utilizada em algumas aplicações que antes a gente só poderia utilizar o olho humano. E aí com algumas diferenças dessa capacidade, né? Então, assim, existe aí uma capacidade muito complexa quando se fala de visão, né? Porque basicamente a gente entende como visão a captura, o olho humano. Mas, na verdade, a visão é a capacidade de interpretar aquilo que vê. Né? Então, quando você, humano, enxerga algo, você vê uma imagem e interpreta aquela imagem, deduzindo o que pode ser, ou toma alguma ação através daquela imagem que você viu. Então, a visão computacional, ela não é a câmera, né? Ela é a capacidade da máquina de enxergar. Então, a câmera é só o dispositivo com o qual a máquina vai fazer a captura da imagem, né? Mas ela precisa de inteligência e uma capacidade artificial de interpretar aquilo que foi captado. Então, para fazer um paralelo muito claro aí de uma capacidade de visão computacional, quando você vê, por exemplo, uma bicicleta, você reconhece que é uma bicicleta porque você vê ali padrões bem específicos, um quadro, um selim, um canote, um guidão, manopla, né, duas rodas. Então você vê uma bicicleta. A ideia é que uma máquina consiga aprender e interpretar os mesmos padrões. Então, quando ela vê uma imagem de uma bicicleta, ela vai identificar os mesmos padrões que você identifica enquanto humano e dizer que é uma bicicleta. A capacidade dessa máquina de aprender, que vai melhorar a capacidade dela de enxergar, de ver, é exatamente isso. Então, imagina que você viu uma bicicleta sem uma roda ou sem as duas rodas. Você ainda é capaz de entender que aquilo é uma bicicleta. Porque por mais que esteja faltando um ou dois elementos daquele padrão, você aprendeu com o tempo que, mesmo que com um ou dois elementos faltantes, ainda é uma bicicleta. A máquina, a gente tem que dar capacidade para ela também de aprender essas coisas e ela ficar cada vez mais assertiva. Então, se eu disser para ela que uma bicicleta tem que obedecer a 100% desses padrões para que seja uma bicicleta, se eu tirar uma das rodas, ela não vai conseguir identificar que é uma bicicleta. Então, a gente dá uma outra capacidade para ela, que é a capacidade de aprender, para que a própria ação, por exemplo, de um humano corrigir, ensine para ela que aquele padrão também pode ser identificado como sendo um objeto específico. Tá? Então, a visão computacional
ela é um pouco mais complexa do que a gente pode imaginar, que seria talvez uma câmera que tem essas capacidades. Não, a câmera é só o dispositivo de captura, a máquina por trás da câmera que recebe essa informação, né, do mapa de bits, da informação binária ali daquela imagem, é que precisa interpretar aquela imagem através de uma série de técnicas, tá? Então, visão computacional é a capacidade que a gente dá para as máquinas de enxergar, de ver. Deixa eu ver, assim, como um pouco mais leiga da tecnologia, o pessoal que está assistindo, talvez, não sei, essa questão que o Google, o Facebook consegue identificar o seu rosto em qualquer momento. Ele está dentro dessa questão da visão computacional, Exato, né? Ele identifica, é você, esse aqui é você, talvez você esteja numa foto. isso. Mesmo que e acho que a última atualização, uma das últimas, mesmo que você não esteja marcado, ele vai te falar que alguém usou uma imagem sua e te avisar, ó, seu rosto pode estar em tal lugar. Isso é visão computacional. Visão, o reconhecimento de rostos, né, a identificação de pessoas pela visão computacional é até uma das aplicações mais utilizadas de visão computacional hoje. Então, se você fizer, por exemplo, uma conta em alguns bancos digitais, eles vão pedir uma foto da sua identidade para você tirar junto com a selfie. Isso, tá? Então, ele vai comparar, por exemplo, o seu rosto com a identidade, tá? E aí ele pode interpretar que, através de um algoritmo, por exemplo, que você é a mesma pessoa. Então, é uma máquina que tem capacidade de visão computacional e que compara, ela vê as duas coisas e ela consegue estabelecer padrões entre as duas imagens para dizer com um nível de semelhança específico que se trata da foto da mesma pessoa. Tá? Então, assim, e ainda tem mais capacidades de visão computacional, porque se você sobe, por exemplo, uma foto da sua CNH, ele precisa identificar naquele padrão que é uma CNH. Né? Talvez ele precise extrair dali um número específico, como o número do seu RG ou o CPF, para cruzar com a informação do seu ID, né? Da sua pessoa física, né? Do outro lado e saber, beleza, se trata do CPF específico, e se eu comparar o rosto da selfie com a foto que está nesse documento, que eu também identifiquei que é uma CNH, eu vou dizer que é a mesma pessoa. É o cara crachá, né? Que as pessoas fazem. Então, o cara crachá digital, eletrônico. Isso é capacidade de visão computacional. A visão computacional está aí há muito tempo, né? E eu acho que hoje ela está mais ativa, né? Querendo ou não. Porque a gente começou a consumir isso com alguns aplicativos de celular, redes sociais, começaram a popularizar o uso disso, né? A adoção e uso. É claro que por trás disso existem técnicas e capacidades computacionais muito refinadas e complexas, mas se popularizou o uso. Então as pessoas sabem que o celular, por exemplo, consegue reconhecer ela em fotos. Quem usa iOS, por exemplo, vê que se você nomear uma pessoa ali nos seus álbuns, eu por exemplo, tenho minha família, minhas filhas, minha esposa. O meu não é, e o meu é assim também. Ele identifica, esse é fulano, esse é fulano. Exato. Então ele começa a fazer isso. Então se eu quiser, por exemplo, um álbum só de fotos da Olivia ou da Luísa, eu posso... Ele separa, mesmo que eu não identifique que elas estejam nas fotos. Isso é visão computacional, tá? Isso é uma capacidade de visão computacional. É que a gente está muito... Bom, talvez pelos exemplos do que a gente citou, ou pelo uso mais tradicional, mais cotidiano, talvez a gente faça uma relação muito próxima da visão computacional com mídias sociais e redes sociais e as fotos do celular, mas existem uma série de outras aplicações que são muito comuns. Hoje está usando muito máscara e com a máscara ele não consegue identificar que você está, é você mesmo. Então eles estavam vendo uma tecnologia para identificar com a máscara. Mas é isso, né? O algoritmo não aprendeu a identificar parte dos padrões. Então talvez ele precise da sua boca ou do formato do seu queixo ou da simetria inteira do seu rosto para comparar esses padrões. Né? Então, aí no caso o padrão dele seria só o olhar, no caso, né? Não vai ensinar ela a ver uma máscara, né? Vai só pegar a proporção do rosto, né? Tem algoritmos que já conseguem fazer. A gente usa muito nos projetos um algoritmo da AWS, da Amazon, que se chama Recognition. E a gente já consegue o Recognition
ele já consegue identificar o meu rosto até com máscara. Então ele aprendeu, né? E quando eu falo aprendeu, é aprendizado de máquina. Então o algoritmo, ele aprendeu a reconhecer o meu rosto, por exemplo, com máscara. Como isso, né? Ele teve que... Porque assim, como é que você reconhece alguém com máscara? É claro que, obviamente, qualquer um tem mais dificuldade, porque você, olhando para uma pessoa de máscara, você tem menos padrões para identificar aquela pessoa. Tá? Então o algoritmo vai ter que aprender, assim como você também aprendeu ou melhorou a sua capacidade de identificar pessoas com máscara. Então o algoritmo tem que aprender. Sim, a gente tem que olhar duas vezes, assim, será que é... Exato. Então muitas vezes você fala assim, como é que é o queixo daquela pessoa? Você não sabe dizer, mas instintivamente você gravou aquele queixo, aquela simetria do rosto, o formato do rosto como um padrão. Então você compara esses padrões para reconhecer as pessoas. Aí você acessa a sua memória e fala, eu comparei esses padrões e eu associei com essa memória que remete a essa pessoa. Então a visão computacional, ela usa, na verdade, estuda-se a visão biológica para reproduzir os mesmos padrões biológicos na computação. Então é isso que a visão computacional faz. Então é preciso estudar toda a perspectiva biológica da visão para que a gente possa traduzir isso em padrões computacionais. Então é exatamente isso. O algoritmo aprende, assim como a gente também aprende, ou ele aprende assim como nós identificamos. Ele usa a mesma técnica ou as mesmas métricas que nós usamos para identificar, com algumas diferenças essenciais, né? O algoritmo ele tem uma capacidade, por exemplo, geométrica, muito maior do que a capacidade geométrica humana. Então, por exemplo, se eu tiver que identificar um padrão qualquer numa imagem a partir da concepção de uma escala, então eu sei que uma imagem a tal distância, eu tenho um parâmetro de escala para ela em que um objeto que apresenta, por exemplo, que ocupa um campo específico da minha imagem tem 50 centímetros ou 40 centímetros, né? Naquela proporção de imagem que eu vejo, se ele atinge uma linha específica, quer dizer que ele tem 40 centímetros de altura ou 50. Isso é um padrão matemático, geométrico, muito refinado e que a gente não tem capacidade humana, a maior parte das pessoas não tem capacidade humana para fazer essa comparação e esse detalhamento. A visão computacional, a gente pode dotar ela de uma capacidade geométrica muito maior do que a capacidade geométrica humana, e aí ela vai ser mais matematicamente precisa. Então, assim, a visão computacional para algumas aplicações, por exemplo, aplicações industriais, né? Eu tenho uma linha de produção, por exemplo, eu tenho uma esteira e eu quero saber se o rótulo foi colado torto. Né? Sim, ele tem certinho. Ou se o volume da embalagem caracteriza uma embalagem que tem um peso característico, né? E aí qualquer variação naquele volume que talvez seja imperceptível ao olho nu, pela nossa capacidade de comparação geométrica limitada perto de uma máquina, né? Claro, perto de uma máquina. Então, você olha alguma coisa, você não sabe. Sem uma régua, você não sabe dizer quantos centímetros tem aquele objeto, qual é a medida dele. A visão computacional, ela é dotada naturalmente de réguas, né? Porque ela consegue fazer comparações e proporções para dizer o tamanho específico de um objeto baseado numa distância, né? No enquadramento. Então, ela consegue dizer com precisão, em tempo real, o tamanho de um objeto, uma variação até milimétrica, dependendo dessa capacidade. Até nanométrica ou milimétrica, dependendo dessa capacidade. Então, o olho humano não é capaz de fazer isso com tanta precisão. Então, a substituição do olho humano para inspeção, por exemplo, de uma linha, como a que eu citei aqui, uma aplicação industrial, por visão computacional, ela pode ser mais efetiva, porque você consegue analisar padrões que talvez fossem insensíveis à visão humana. Além dessas todas que a gente citou, as principais que estão disponíveis no mercado ainda para essa pessoa que acha que talvez ela não consiga usar. Né? Hoje, assim, olha, você tem você pode comprar muitos softwares e aplicações, né, que já tem capacidade de visão computacional, mas é limitado ao que se propõe, né? Então você pode ter, por exemplo, eu sei que tem sistemas de segurança que consolidam imagens de câmera e já consegue detectar alguns padrões, mas ele tem uma limitação entre aqueles padrões. Se você quiser construir o seu ecossistema que analisa os padrões que você
julga necessários ou suficientes para uma operação específica, hoje existem alguns frameworks para se desenvolver. Eu não sou um especialista, então não sei dizer, por exemplo, o share desses frameworks, aquele mais usado, menos usado. Vou te falar de alguns muito populares. É o TensorFlow, que é muito usado para aprendizado de máquina, visão computacional. O OpenCV da Intel, que é um framework bem usado para visão computacional. É específico para visão computacional, é claro que limitado aos hardwares da Intel. E você também tem serviços como o Amazon Rekognition, que já tem alguns padrões prontos ali dentro e você pode ensinar para a máquina padrões novos. Então, o Rekognition ele já faz o reconhecimento de celebridades, ele faz o reconhecimento de cenas, e ele traz algumas informações a respeito da cena. Ele faz o reconhecimento de pessoas, tanto comparação como traz informações, por exemplo, está sorrindo, julgo que talvez fosse uma mulher de uma idade específica. Esses dias no LinkedIn, sem te cortar, acho que eles já estão usando isso. A pessoa compartilhou e falou assim, se sua foto tá boa pro LinkedIn, aí faz o teste. Só que isso aí também deve roubar dado, mas eu tô nem aí. Aí eu fui fazer, né? E aí deu, porque eu tô com a boca fechada, falou, tá ótimo isso, olhar, né? Mas talvez se tivesse um sorriso, as pessoas teriam mais identificação com você. Então, esse aplicativo, com certeza, são alguns padrões. Então, ele detecta, por exemplo, o que é um sorriso no padrão de uma imagem. Né? O que seria uma expressão de felicidade? O que para a gente é natural, na verdade, nós instintivamente, inconscientemente, analisamos alguns padrões. Então, os olhos mais abertos. Então, uma expressão de felicidade, uma expressão de tristeza, de dúvida, o que para a gente já é uma ação natural, computacionalmente existe um padrão por trás daquilo, né? E para nós também existe um padrão, é que a gente não pensa mais nesse padrão, a gente só estabelece dizendo, está triste, está feliz, está sorrindo, né? Ou está em dúvida. Então você consegue fazer essa leitura na maior parte das vezes com uma acurácia muito alta. O algoritmo também pode aprender esses mesmos padrões. De novo, aquelas funções biológicas, de neurociência aplicadas do algoritmo. Você reproduz esses padrões nos algoritmos para a máquina conseguir fazer a mesma identificação que o homem faz. Então esse é o trabalho do campo da visão computacional. Então isso está se tornando muito comum, cada vez mais comum. Quando você fala de tecnologia, especialmente em nuvem, você pode ir da infraestrutura à aplicação. Então, eu sei que existem já APIs, né, ou APIs, prontas para fazer reconhecimento facial, comparação facial, isso é muito usado, na verdade, talvez seja o campo da visão computacional, junto com o OCR, que são os mais usados. Então já existe coisa pronta para isso, você pode ir da linguagem de programação, passando pelo framework, passando pelo aplicativo, né, pela infraestrutura de IA e visão computacional, que você pode consumir como serviço, e pela aplicação, né, que já te dá o resultado. Então você pode ter uma API que você consome como serviço, que você submete o rosto A ao rosto B e ela te dá um resultado, ou você pode ter um sistema que compara os rostos, né? Como você pode ter uma linguagem para construir sua própria capacidade de visão computacional, ou framework para construir isso. Então você pode passar por vários níveis aí de dificuldade, velocidade de construção, enfim. Né? Então aqui, quanto mais aqui em cima, mais rápido isso está de ir para o mercado, né? De fazer sentido para um uso específico, para a sua aplicação, enfim. E quanto mais embaixo, mais desenvolvimento, mais horas homem de desenvolvimento você tem que colocar para que essa máquina tenha capacidade de ver. Empresário médio, qualquer empresário, tá? Começar a pensar em como usar essas capacidades para oferecer uma experiência melhor, isso em quaisquer áreas. Né? A área da saúde, por exemplo, usa muito a visão computacional para diagnóstico. Por exemplo, né? Então você tem tomografia, né? Uma série de diagnósticos que são por imagem, que já usam visão computacional, né? E usam aprendizado de máquina. Então, por que não outras áreas de outras ciências, né? De outros ramos da economia também se beneficiarem dessas capacidades, né?
Eu queria agradecer a participação e dizer que a gente sempre vai estar aqui tendo esse bate-papo, né, semanalmente, sobre a tecnologia que está agora, né, não é? O futuro é agora, então é isso. Então já já a gente volta com outro assunto relacionado à tecnologia. Obrigado, Carol. Até a próxima.